Né, nós trabalhamos com famílias. A partir da nossa, Deus tem nos levado também a trabalhar com outras famílias. E ao longo desse tempo a gente tem aprendido muitas coisas. E eu quero falar hoje para vocês sobre os erros que você pode estar cometendo na criação dos seus filhos. Erros que eu me deparei, que eu estava cometendo na educação dos meus filhos. Quando os primeiros nasceram, eu não sabia nem de 1/10 daquilo que eu vou falar para vocês hoje. E Deus foi me ensinando, tratando o meu coração, me mostrando a sua verdade. E a partir dessa compreensão, Ele foi renovando a minha mente e foi trabalhando, me mudando como mãe. E é muito bom poder compartilhar disso com vocês hoje. Vai. Então, esses são os nossos filhos. Nós somos pais de 7 filhos e vocês vão contar aqui 6. Eu vou explicar. Diego, Cauã, Aimee. Diego já tem 18, Cauã tem 16, Aimee tem 12. Essa aqui é Maria, tem 8. Sofia, 6. E o pequeno Natan, que tem 4. E a gente teria Eva aqui conosco, mas Deus decidiu levá-la para si há 8 anos atrás, há 7 anos, ela iria fazer 8 no final do ano. E como nós acreditamos que a nossa vida ela não acaba aqui, mas a nossa vida é eterna, ela está na contagem dos nossos filhos e cremos que um dia iremos encontrá-la nos céus. E Maria e Sofia, né, Eva estaria completando 8 anos, Maria tem 8 anos. Maria e Sofia chegaram na nossa família esse ano. Elas são filhas do nosso coração. Nós esperamos por elas 4 anos. Oramos por elas. Nós entramos na fila de adoção. Quem quiser saber mais depois sobre isso, me procura. E recebemos elas há 1 ano atrás. E elas estão conosco e são nossas filhas também, né, fazendo parte aí dessa herança que o Senhor nos deu. E o pastor falou que a gente, né, tem escola. A escola começou na tentativa de oferecer para os nossos filhos a melhor educação, né? E acabou que ali a gente se deparou com família. No processo, a gente aprendeu sobre educação cristã, porque nem sempre soube sobre isso. Nem sempre eu nasci no evangelho, sou neta de pastor, mas não sabia nada sobre educação cristã. Então, Deus me ensinou ao longo do caminho sobre isso. E na medida que Deus transformava a escola, Deus transformava também a nossa casa e a nossa família. E nós começamos a entender que aquelas famílias eram um propósito de Deus na nossa vida. E a gente encontrou muita gente perdida. E aí a gente começou a estudar. E aí Deus foi transformando a mim como mãe e foi me ajudando a ser instrumento de Deus para transformar outras mães também, através sempre da palavra do nosso Deus. A gente vive hoje na era da informação, né? A gente tem o tempo todo, tem, né, milhões de pessoas que falam sobre criação de filhos, psicólogos que falam sobre, né, dificuldades das mães, de laudos e tudo mais. Mas nós, e aí às vezes você fica meio perdida, né? Porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Mas nós temos uma bênção do Senhor de não precisarmos estar atordoados, tentando entender o que é certo e o que é errado. Porque nós temos o manual que é perfeito, que é a palavra do nosso Deus, que é a verdade, que é a nossa regra de fé e prática. Andressa, mas ele não fala sobre todas as coisas. Ele nos dá princípios claros para que nós possamos julgar todas as coisas e discernir qual o caminho que nós devemos seguir. E isso é motivo de bênção do nosso Deus. Mas ser pai e mãe não é uma tarefa fácil, né? O pastor estava ali, estou com 2 e está suado, né? E quem está aqui com 1 vai dizer assim, com 1 já é difícil. E de fato, olha aí, estou aprendendo, passando rapidinho. Então, de fato é difícil, né? Você fala e seu filho não obedece. Você chama 10 vezes e aí você começa a pensar assim, rapaz, será que esse menino é surdo? Eu acho que eu vou levar ele no otorrino para ver, porque deve ter algum problema de audição, né? Aí você começa, aí ali na rotina, você começa a perceber que ele só não escuta o que ele não quer. Será que é problema de audição seletiva, né? Então,
É difícil mesmo. E você manda ele dormir, ele não quer dormir cedo, e você faz o que é que eu faço com isso? Você já está morta de cansado, você não vê a hora de deitar na cama, e aquele menino parece que está com a bateria recarregada, pulando no sofá, pulando de um canto para o outro, correndo. E você, meu Deus, que horas ele vai dormir? E é difícil. Ou então você vai lá para a cozinha, faz aquela comida bem gostosa, prepara todo aquele prato, coloca na mesa. Eu não quero comer isso. Isso é muito ruim. Quero não, vou não. Vai comer, filho. Mamãe fez com todo amor e carinho. Não, vou não. Não como, não vou, não quero. Não é assim? E aí eles não querem comer. E aí, né? A graça. E às vezes, você está tão cansado. E que a impressão é que ele só fica quieto na frente da televisão. Na frente do tablet, né? Com alguma telinha ali na frente. E aí, às vezes, você acaba recorrendo a isso. Com mais frequência uns, com menos frequência outros. Para uns é a primeira opção, para outros é a última opção, mas, eventualmente, a gente acaba indo por esse caminho. Mas a pergunta é, por que é tão difícil? Será que era assim quando a gente era pequeno? Será que foi assim para os nossos pais? Onde será que a gente está errando? A questão é que nós somos pecadores. E os nossos filhos também são. Entender isso destrava muitas coisas na nossa mente. Entender que os nossos filhos, eles são pecadores. E aí tem gente que diz assim, não, mas eles só pecam quando eles fazem 6 anos. Não, eles nascem em pecado. O salmista Davi vai dizer que eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Não importa se aquelas bochechas rosadas, fofinhas, que você só tem vontade de apertar. É um pecador miserável. Assim como você. Né? Mas é importante a gente ter essa clareza, porque você vai olhar agora para aquilo que ele faz e vai pensar assim, isso é pecado. Eita, mas que pecado é esse? E aí você vai tratar aquele comportamento de uma forma diferente do que como você tratava. Isso foi muito importante para mim, porque muitas coisas que os meus filhos faziam, eu lidava ali, né, besteira e tal. Mas quando você entende que ele é um pecador e que muitas das coisas que eles vão fazer, como algumas das que eu citei aqui, a maioria delas, né? Não quero. Isso é pecado, rebeldia total contra a sua autoridade. Se você manda ele dormir e ele não vai dormir, ele não está te obedecendo. Se você manda ele comer e ele não está comendo, ele não está te obedecendo, é pecado. E a gente vai caminhar aí para entender quais são os pecados. Mas a questão é que o nosso filho é pecador. E isso é muito importante que a gente compreenda. E aí não sou eu que estou dizendo, é aquela história, a gente olha para a Bíblia e diz assim, vamos lá ver a Bíblia. E aí está lá o salmista falando. Né? Lá no Novo Testamento vai dizer que todos nós somos pecadores. E aí você entende que todos são pecadores, inclusive os nossos filhos. O que o pecado faz no nosso coração? Ele nos faz estabelecer as nossas próprias regras. Qual é a questão do pecado? Deus nos fez a sua imagem e semelhança para vivermos para a sua glória, ok? Fomos chamados para viver a vontade de Deus, não a minha vontade. Mas o pecado faz com que eu queira viver a partir dos meus próprios termos. Eu não quero viver a partir dos termos da vontade de Deus. Eu quero fazer o que eu quero fazer, porque eu sou assim, eu quero isso. Os nossos filhos são exatamente iguais a nós, tá? Então, o pecado, ele nos faz desejar estabelecer as nossas próprias regras. O pecado me leva a resistir às ordens que venham dos outros, porque eu quero viver a partir da minha própria vontade. É assim com nós mulheres no casamento, por exemplo, Deus nos chama à submissão, e está claro na palavra de Deus, e nós muitas vezes resistimos a fazer aquilo que os nossos maridos estão, né, para onde eles estão nos liderando. A gente fica às vezes, né, feito uma mula empacada. A gente quer fazer o que a gente quer fazer.
E assim são os nossos filhos, eles estão o tempo todo resistindo à nossa vontade. Seja das coisas maiores, ou seja das coisas menorzinhas. Você vai de manhã cedo colocar a farda da criança e ele diz: não quero essa farda, eu quero vestir a roupa do Batman. Filho, veja, para a escola você precisa vestir a farda, senão você não entra. Mas eu não quero essa farda, eu quero a roupa do Batman. E aí você fica lá, e tantas vezes, aí a mãe, né, a gente trabalha com escola, né, aí chega a mãe lá com o menino com a roupa do Batman. Ele diz: olha, Miss, a gente não conseguiu colocar a farda nele, e ele veio com a roupa do Batman. E veja, pecado de rebeldia, né, desobediência. E aí, a gente acaba, e muitas vezes o que tem acontecido hoje é que a gente está numa crise de autoridade. E muitas vezes os pais, nós pais, eu me incluo nisso, a gente não entendeu até que ponto a gente precisa fazer valer a nossa vontade. Porque tem muita coisa, muita gente dizendo muita coisa por aí, né? Aí diz assim: por que a sua vontade é mais importante que a vontade do seu filho? Ele é um indivíduo, um ser próprio, com próprias vontades. É verdade, ele é um indivíduo com suas próprias vontades. Mas isso não significa que ele precisa viver a partir das suas vontades. Porque se a vontade de Deus para nós é que nós vivamos a vontade de Deus, eles precisam honrar pai e mãe, né? E não viver a partir dos seus próprios termos. O pecado me coloca no centro do mundo, né? Poderoso Chefinho. Lá em casa eu gostava de assistir, mas hoje em dia eu tenho mais compreensão, cortei. Porque fica achando, olha, que o menino manda em tudo. Em muitos lares, tem até um livro chamado, um livro de Lu Priolo, acho que o nome do filho é Filhos Irados, que ele fala sobre isso, né? Sobre os lares onde Deus é o centro e o lar onde a criança é o centro. Porque muitas vezes a criança nasce e tudo agora na casa gira em torno da criança. A rotina da casa inteira muda. O jantar muda. O pai gostava de comer batata doce. Não sei se aqui vocês têm costume de comer batata doce, mas lá em casa não tem, né? E às vezes muda, né, de região para região. Gosta de comer batata doce com ovo frito, mas o menino não come, só come macarrão. E agora todo dia agora jantar é macarrão, por causa do menino que não come batata doce com ovo frito. Né? E aí tudo gira em torno da criança. E o pecado naturalmente nos coloca no centro do mundo, né? Se você passa na igreja por uma pessoa e a pessoa não fala com você, você não vai pensar que ela está com a cabeça cheia, que ela teve um problema. Você vai dizer assim: meu Deus, fulaninho não falou comigo. Ai, meu Deus. Como se ela tivesse a obrigação de lhe ver, de falar com você, porque você não foi falar com ela, querida. Né? E aí a gente fica magoada com alguém porque a pessoa não falou comigo. Aí da próxima vez a pessoa fala e você também não fala, porque eu também não vou falar com ela se ela não falou comigo. Né? O pecado nos coloca no centro do mundo. O pecado me convence a fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser e no momento que eu quiser. Por isso que quando você manda seu filho dormir, ele não vai. Porque ele não quer dormir na hora que você manda. Ele quer dormir na hora que ele quer dormir, do jeito que ele quer dormir. Eu quero ficar na televisão. Eu quero dormir na televisão. Não, filho, não vai. Eu quero dormir na televisão. Aí você vai lá e deixa o tablet na mão dele. O menino vai lá, desmaia. Na frente da televisão. Né? Na frente do tablet. Ou só come na frente do tablet. Aí você vai lá e coloca o tablet na frente do menino. Tem aquele... Vocês já viram isso? Tem um andajá de estar com o tablet. Gente, andajá. O menino aqui nem aprendeu a andar ainda. Aí tem um tablet na frente, porque, não sei se vocês já ouviram isso, mas tem mãe que diz que a criança come mais rápido vendo o tablet. Porque ela fica tão distraída, hipnotizada ali no tablet, que você vai colocando qualquer coisa na boca dela, ela só... Mas tem gente que faz isso. Então, mas é isso, né? Na hora que quiser e no momento que quiser. Então... Eita, fiz o que... Ok. A gente às vezes ouve na nossa cultura esse negócio de tipo assim, porque ele tem problema de... Eita, passou de novo, não foi? Acho que vou deixar esse negócio aqui que eu me mexo muito. Gente, vocês estão de testemunha. Eu não mexi. Ok, vamos lá. Por favor, gente, esse slide não é para ser passado, olha aí.
Vamos falar, nem que saia de novo, eu vou ler aqui. Gente, deixa eu aumentar o brilho, fazer assim. Hã? Rapaz, esse é para ser lido mesmo. Olha, então, ele se ama demais. Ele ama a sua própria vontade e vai fazer tudo para garantir que vai viver de acordo com as próprias regras. Nós, muitas vezes, dentro das próprias igrejas, essa ideia entrou de tipo, você precisa se amar primeiro, né? Eu entendo que Deus nos dá tudo o que a gente precisa. Meu versículo favorito é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque eu entendo que Ele é o meu pastor e Ele vai me dar tudo o que eu preciso. Até os momentos difíceis que a gente precisa passar para poder aprender alguma coisa, para se aproximar, mas confiar mais de Deus. E veja, se a gente precisasse se amar primeiro, com certeza ia ter lá: ame-se primeiro, então ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas o que a Bíblia fala? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ele já parte do princípio que você se ama. Você não precisa se amar para amar o próximo. O desafio nosso não é amar, gente. A gente está, como disse aqui, o pecado nos coloca no centro do mundo. É tudo sobre você, né? É tudo sobre a sua vontade, é sobre o que os outros deviam fazer por você, para você se sentir atendido, amado, né? É tudo sobre você. O desafio da gente é olhar o outro. Vamos para o casamento? A gente vai falar isso, Gabriel vai falar depois, né? O desafio é você olhar para o seu marido ou para a sua esposa e amar ele como você. É muito difícil. Você fazer com ele aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. É difícil. Então, esse é o nosso desafio. Então, nós já nos amamos. Os nossos filhos, eles já se amam muito. Eles acham que eles são o centro do mundo. E eles vão fazer de tudo para estabelecer as suas próprias regras. Eles vão lutar com todas as suas armas pelo controle, para liderar. E eles vão lutar para mostrar a você que é Ele quem manda. E isso é a obra do pecado na vida deles. Os filhos vêm ao mundo como pequenos soberanos coroados por si mesmos. Quem fala isso é Paul Tripp, no livro Desafio aos Pais, que é um livro incrível, vale muito a pena ler. A batalha com sua filha a respeito do feijão não tem nada a ver com feijão. Ela não tá olhando para o feijão e dizendo: mãe, eu estudei as minhas necessidades nutricionais e não preciso de feijão. O que ela está dizendo é: além de mim, ninguém decidirá o que eu vou colocar na minha boca. É isso que ela está dizendo para você. E qual é o problema disso? Porque isso revela o pecado do nosso coração. E o pecado nos afasta de Deus. E precisamos lutar contra o nosso pecado. E precisamos ser instrumento de Deus na luta contra o pecado dos nossos filhos. Porque queremos que eles amem ao Senhor. Lá em Deuteronômio 6, 4, 9, nos chama: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e no deitar e no levantar. Precisamos inculcar, ensinar insistentemente, apontar o caminho, mostrar que eles são pecadores. É o caminho para a salvação. Porque se eles não entendem que são pecadores, para que eles precisam de um Salvador? A pregação de João Batista, que segundo Jesus foi o maior homem da história, era: arrependei-vos. Era o chamado de João Batista a todo homem. É esse o chamado que nós precisamos fazer aos nossos filhos: arrependei-vos. E para isso a gente precisa entender que eles são pecadores, apontar para eles o chamado, corrigir, disciplinar e conduzi-los a Cristo. E outra situação bem clássica, quando eles são... Tem alguém que tem filho pequenininho aqui, bebê? A irmã lá atrás. E quando eles são pequenininhos, a fase mais difícil que eu acho é a fase do sono. Quem passou por isso, a gente fica... Tem hora que eles trocam o dia pela noite. E você está ali morto de cansado. Às vezes você já cantou todas as canções de Niná e aí o menino não dorme. E aí eu encontrei esse vídeo e eu achei que ele representa bem a vida da mãe.
Aí o bebê chora. É bem assim, né? A gente corre para dar conta de tudo, né? Pedindo a Deus que ele durma mais um pouquinho, para você poder conseguir também fazer tudo e descansar um pouco. E aí eles acordam. Mas tem uma cena que Paul Tripp descreve no livro dele, Desafio aos Pais, que é justamente essa cena de que você está lá, cantou todas as músicas de Niná que você conhece. E aí, depois de todo o repertório, ele finalmente dormiu. Aí você se levanta da cadeira, vai na pontinha dos pés até a porta, pedindo a Deus que o seu joelho não estrale. E aí, quando você abre, toca na maçaneta, você escuta um... Ah! E quando você olha para trás, o seu filho está ali, né, com os braços abertos para você. E aí ele diz assim, é como se ele dissesse, ah, não, pode esquecer, você não vai sair. Eu te amo e tenho um plano maravilhoso para você. Eu sou o Senhor, né? E aí ele fala como ele falando como os nossos filhos são pecadores e como desde pequenos eles se tornam o Senhor das nossas vidas, ditando a hora que a gente dorme ou que a gente não dorme, né? E aí, bem, eu não vou entrar no mérito da questão do sono nessa idade, né? Existem algumas trocas, mas a questão é essa, que os nossos filhos estão sempre se colocando como centro, né, das nossas vidas e buscando induzir-nos a fazer sempre aquilo que eles querem, desde o sono, a alimentação ou qualquer outra coisa. Mas por que é tão importante obedecer? Gente... Vai, vamos lá. Se cremos que nossos filhos nascem em pecado, e sobre os pecadores recai a ira de Deus, que conduz à morte, não deveríamos temer pela vida dos nossos pequenos? Eu fico pensando que se a gente vê alguém caminhando para o precipício, imagina, alguém desavisadamente, sem prestar muita atenção, né? Tem uns vídeos, né, de mortes idiotas no celular, a pessoa lá, distraído, caminhando com um precipício. Uma pessoa que você talvez nem conhecesse. O que você faria? Você não correria o mais rápido que você pudesse para segurar aquela pessoa, para impedir que ela caísse? Quanto mais os nossos filhos, né? Nós nascemos em pecado. A nossa natureza naturalmente nos conduz para longe de Deus. Nós estamos lutando, né, quando nós estamos criando os nossos filhos contra a sua própria natureza, quanto em relação ao que seria natural para eles. Então não deveríamos correr contra o tempo para arrancar a estutícia do coração dos nossos filhos e instruí-los sobre a palavra de Deus, para que eles sejam encontrados prontos no último dia. Como vocês virem, Diego tem 18, Nathan tem 4. Eu estava essa semana na formatura do 3º ano lá da escola. E eu estava conversando com a mãe, ela olhando para a filha. Meu Deus, cresce rápido. Eu falei, não é. Essa é uma frase tão clichê. Mas não tem como a gente não dizer cresce rápido. Passa rápido. Né? São 18 anos, né, bem dizer, debaixo ali da nossa orientação. E quando, um pouquinho antes, eles já é mais difícil. Né? Ali 16, 17 anos já estão ali seguindo o próprio caminho. A gente tem pouco tempo para instruí-los no caminho do Senhor. Pouco tempo para corrigi-los e discipliná-los. E quanto mais cedo a gente faz isso, mais frutos a gente colhe ali, né, na medida que vai chegando na adolescência ou na juventude. Precisamos entender, e às vezes a gente está distraído demais, eu acho, para refletir sobre isso, que estamos lidando com a questão de vida ou morte mesmo. É urgente. Às vezes a gente se empolga e vai fazer ação missionária e tal, né, nas ruas, e é muito bom o avanço missionário. Mas a gente precisa avançar no campo da nossa casa também, pregando o evangelho para os nossos filhos. E conduzindo-os ao reconhecimento do seu pecado. Não criamos os nossos filhos para que os outros os achem bons pais. Isso é importante, porque às vezes tem uma questão de vaidade também. Você quer que a pessoa olhe para o seu filho e diga assim,
Poxa, fulaninho é educado, hein? Fizesse um bom trabalho, né? Mas não é sobre isso, é muito mais do que isso. É sobre a eternidade dos nossos filhos. É sobre conduzi-los a Cristo. Eu queria ler com vocês rapidamente Deuteronômio 4, de 1 a 10. Quando Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Está seguindo, né? Eita, melhor, pronto. Tira. Pronto, ótimo. Obrigada. Amor, tá passando do mesmo jeito. Pronto, deixa eu ler o texto. Consegue ver? Posso ler o texto? Deuteronômio. Difícil. Passar aqui. Pronto? Moisés exorta o povo à obediência. Lê de novo. Deuteronômio 4, de 1 a 10. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que os guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Deus aqui, Moisés falando para o povo sobre o peso, lembrando ao povo sobre o peso que há sobre aqueles que desobedecem ao Senhor, e sobre como Deus abençoa aqueles que permanecem fiéis. E lembrando ao povo da importância de que eles precisam ensinar, viver aquela verdade e ensiná-las a seus filhos. Eles eram o povo do Senhor, mas nós somos o povo do Senhor hoje. E a palavra do Senhor, ela não é tardia, ela não perde o sentido. Ela continua tão verdadeira naquele tempo como é hoje. E Ele nos chama a vivermos a sua verdade e a ensiná-la aos nossos filhos, a temer o Senhor, a lembrar aquilo que o Senhor faz com aqueles que vivem em desobediência. E lembrar-nos das bênçãos para aqueles que obedecem. E agora para olharmos para os nossos filhos e desejarmos para eles bênção e não maldição.
Ele nos chama à obediência hoje como ontem. E ele diz: vós sois os meus amigos se fazeis o que eu vos mando, lá em João 15:14. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todos os dias, nós adultos precisamos lidar com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia, porque se fôssemos obedientes, teríamos uma auréola na nossa cabeça, né? Estaríamos santos, prontos para ir para a glória. Mas nós somos desobedientes e precisamos lutar contra isso. E não é com orgulho que olhamos para os nossos filhos, vamos dizer, para isso, pecador miserável. Não. É dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou tão pecador quanto o meu filho. Paulo vai dizer que ele é o pior dos pecadores, né? Eu sou um pecador pior do que o meu filho. Me ajuda, age com graça na minha vida, para que eu possa ser instrumento nas tuas mãos, instrumento de vaso, um vaso de barro, mas instrumento poderoso nas tuas mãos para conduzir o meu filho a ti todos os dias. Me ajuda a obedecer. Samuel não. Saul, cheio de boas intenções, depois de uma guerra, Deus havia dito que ele deveria esperar o sacerdote para oferecer o sacrifício depois da batalha, depois da guerra vencida. E Saul vai e diz assim, e decide não esperar Samuel. Ele achou que Samuel estava demorando muito, e decide levantar o altar ao Senhor e oferecer sacrifício. Oferecer sacrifício parece bom, né? Mas Samuel chegou e disse assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus tem a sua forma de fazer as coisas. Ele nos dita o caminho que nós devemos fazer as coisas. E o chamado dele para nós é obediência. Às vezes as pessoas, fugindo um pouquinho para casamento, às vezes as pessoas dizem assim: eu não acho justo eu ter que obedecer ao meu marido. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não faz sentido para mim. Não tem que fazer sentido para você, minha irmã. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e corrupto, e a nossa justiça é como trapo de imundície. Não tem a ver com você achar bom, você achar ruim, você achar que faz sentido, você achar que não faz sentido. Tem a ver com o que Deus nos ordena em sua palavra. E nós precisamos olhar para Provérbios sobre disciplina. Ouvir atentamente, buscar a paz do Senhor, buscar o Senhor em oração. Senhor, me ensina, me fala ao coração, tira todas as mentiras, ó Pai, que estão aqui me atrapalhando de viver a Tua verdade, a Tua vontade na minha vida. A Bíblia vai dizer, Efésios 6:1-4, filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Obedecer ao Senhor, obedecer aos pais é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Obedecer é mandamento, obedecer é justo, obedecer tem promessa. Mas, às vezes, a gente pode estar errando para mais ou para menos. E é importante entender que a autoridade com exagero, quando você pesa a mão demais, ou quando você passa demais a mão na cabeça, pode levar um coração rebelde. Mas a autoridade com responsabilidade, com amor, mas com firmeza, leva a um coração submisso e obediente. O que é desobediência? O que é obediência e o que é obediência e o que é desobediência? Por exemplo, você pede para desligar a televisão. Aí ele faz assim: ah, mãe, não quero, eu quero assistir mais um pouco, vai, não, quero assistir mais um pouco. Isso é obediência ou desobediência? Você diz que ela só pode usar
a tal hora, o que ela não deve acessar a determinados sites. E ela vai e insiste. Vai, por favor, por favor, por favor, por favor, vai, deixa só um pouquinho, só 15 minutinhos. Ou então você pede para a filha sair da cama. Filha, sai da cama. Ela... Filha, sai da cama. Filha, sai da cama. E aí você fala 3 vezes, né, para que ela possa ouvir. E o que é obediência? Obediência é a submissão voluntária às autoridades de Deus em minha vida. E essa submissão, ela deve me motivar a encontrar alegria no cumprimento das ordens que as autoridades solicitam de mim. E eu posso olhar para a Bíblia e encontrar vários exemplos de homens que foram obedientes. Um dia desse a gente estava vendo em casa a história de Noé. Gente, a história de Noé é incrível. Ele estava ali no meio de um lugar que não chovia fazia muito tempo. Deus chamou ele para construir uma arca monumental. Ele fez isso durante 120 anos. Ele não questionou a Deus. Ele não reclamou. Ele não ficou tentando, Senhor, tá bom, eu vou construir a arca, mas pelo menos me manda gente para me ajudar, porque eu fazer isso, ainda tenho que dar conta da minha casa, de trabalhar para colocar comida na minha mesa. Não tem condição. Eu fazer só com os meus filhos. Ele não falou nada. Ele ouviu a voz do Senhor e ele prontamente obedeceu. Eu acho massa quando você está lendo o Velho Testamento que diz assim: e Moisés fez tudo quanto o Senhor ordenou, né? E aí depois Josué. E Josué fez tudo quanto o Senhor ordenou. Eu sei que parece meio utópico às vezes a gente conseguir isso dos nossos filhos. Mas da mesma forma que é utópico a gente ser santo como Ele é santo. E é o chamado de Deus para nós. E é uma luta. Deus nos chama a guerrear todos os dias nessa direção. E esse é um chamado de obediência. Então, revisando, obedecer é mandamento. Obedecer é justo. Obedecer tem promessa. A gente pode estar errando em entender o que é obediência. A gente viu um pouquinho aqui. E a gente pode estar errando na dose para mais ou para menos. Mas que tipo de pai você é ou tem sido? E aí eu quero trazer alguns tipos de pais para aí vocês buscarem aí essa identificação e analisarem o erro. Vamos lá. Primeiro, pais piloto automático. É aquele pai que acredita que a obediência é algo natural, acredita que não tem problema em dar tudo que o filho pede e acredita que fazer combinados é o melhor caminho. Bora um a um. Acredita que a obediência é algo natural. Nós acabamos de ver que o pecado, ele está no nosso coração. Nossos filhos nascem em pecado. Então, não, a obediência ela não é algo natural. Ela vai de encontro à natureza dos nossos filhos. Aí Sinclair Ferguson traz essa frase que eu achei bem interessante, que diz: a verdade não se resume à possibilidade de nossas crianças se desviarem espiritual e moralmente, como se elas já nascessem cristãs porque nasceram na nossa casa. Caso alguma coisa dê errado. É muito pior do que isso. É a tendência natural para seguir esse caminho tortuoso que já veio plantada nelas. A única coisa que falta para o desfecho trágico é eles darem vazão a seus desejos carnais. Então, naturalmente, como a gente viu, eles são desobedientes e rebeldes. Naturalmente, eles vão caminhar por esse caminho. Eles precisam de todos os nossos esforços, sempre, claro, contando com a graça e com a misericórdia do Senhor na nossa vida, mas para que nós possamos conduzi-los a Cristo. Gálatas 5,17 vai dizer: porque o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Acredita que não tem problema em dar o que o filho pede. Você reforça o comportamento quando você precisa corrigir. Vamos lá. Quando você está sempre fazendo a vontade dos seus filhos, é difícil você perceber ali a rebeldia. Se ele quer ir com roupa de Batman para a escola, você deixa ele com a roupa do Batman para a escola. Se você faz batata doce com ovo frito e ele quer comer macarrão, e aí você faz o macarrão para ele comer. Percebe? Você está só reforçando no coração dele aquilo que o pecado já produz, que ele é o centro, que a vontade dele reina.
Se o ser cristão é negar as nossas vontades para viver a vontade de Cristo, Deus é muito didático, né? Porque Ele nos coloca como instrumento na vida dos nossos filhos, para que desde pequeno nós ensinemos a eles que a vida não gira em torno das vontades dele, mas das vontades de Deus para ele. E a vontade de Deus para ele é que ele honre o pai e a mãe. E por isso que é importante que quando há desobediência, você chame e diga: filho, você pecou contra Deus. O que a Bíblia fala? Lá em casa a gente já faz assim, né? Já segue isso aqui. O que a Bíblia diz para você deve fazer? Honrar pai e mãe. Pois é, você honrou seu pai e sua mãe. Quando sua mãe disse que você tinha que desligar a televisão naquela hora e você não desligou? Não. Não é sobre você fazer o que você quer. É sobre você fazer o que Deus quer. E hoje o que Deus quer é que você honre seu pai e a sua mãe. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, é isso. Não é sobre a gente fazer as vontades dele. Eu sei que dá vontade, a gente quer fazer a vontade dos nossos filhos, a gente quer ver ele alegre. Teve alguém que estava dizendo esses dias assim: mas eu passo o dia todo longe de casa e quando eu chego, eu não quero ficar brigando com ele. E por isso que a cabeça da gente tem que estar muito alinhadinha sobre o que é importante. Porque não é sobre você ter tempo de qualidade, se divertindo com seu filho, fazendo piruetas com seu filho. Isso é muito massa, é muito legal. Mas existe um coração que precisa ser tratado. Existe uma alma ali caminhando para o inferno, para o precipício. E a gente precisa correr com todas as nossas forças para segurar. Dizer: filho, não é por aqui, vem por aqui, ó. É aqui. E aí quando a gente vai fazendo tudo o que ele quer, a gente perde a oportunidade de ensinar sobre limites, de ensinar sobre frustração. E no final é você que precisa dizer o que ele precisa fazer. Richard Baxter tem um livreto bem pequenininho, o nome dele é Conselho aos Pais. Esse trecho foi tirado de lá. E diz o seguinte: treine seus filhos em obediência exata a vocês, a quebrarem suas próprias vontades. Para esse fim, não permitam que se conduzam irreverentemente ou com desprezo para com vocês. Ou seja, você está falando e aí seu filho está assim, ó. Ou você está falando, ele te deixa falando sozinho, sai e bate a porta. Pá! Isso não é honra, isso não é respeito. O modo de agir normal dos pais é agradar os filhos por muito tempo, deixando-os ter o que têm vontade e querem até que estejam tão acostumados a ter suas vontades satisfeitas que não suportam uma negação de nenhuma delas. E assim não suportam o governo porque não aguentam ter suas vontades contrariadas. Obediência é o filho renunciar às suas próprias vontades e ser dirigido pela vontade do seu pai e mãe. Acostumá-los, portanto, a ter sua própria vontade satisfeita é ensiná-los a desobediência. Com isso, o coração deles se endurece e eles se acostumam com uma espécie de impossibilidade de obedecer. Tem um livro chamado A Mãe no Lar, de John Abbott, que ela vai dizer exatamente isso. Ele conta a história de que ele estava na casa de uma pessoa e aí a pessoa estava assim: filho, para com isso. E o menino lá, virado no meio de canto. E aí ele: filho, para com isso. E aí depois ele olha para ele e diz assim: esses meninos são terríveis. Ele diz assim: meu Deus do céu, como ele não percebeu que terrível era ele como pai. Porque não existe forma mais eficiente de você ensinar desobediência do que você permitir que seu filho despreze a sua ordem. Que é isso que Richard Baxter está falando também. Se você falou uma coisa, garanta que aquela coisa vai ser cumprida. Se você não está com disposição, porque às vezes tem isso, né? Você está assim, cansado, deu tudo no trabalho, você não aguenta mais nada. Então não fique dando muita ordem para o seu filho, não. Faça apenas, dê o básico, apenas aquilo que você vai garantir que ele faça. Porque se ele não fizer, minha irmã, você vai precisar levantar do sofá. Parar de lavar a louça. Deixar as roupas lá na tábua de passar. E ir sentar com seu filho e bater um papo com ele, né? Então a gente precisa entender a importância de ensinar os nossos filhos a obedecerem a nossa voz. Acredito que fazer combinado... Eita, ficou faltando aqui. É o melhor caminho. Então, muita gente tem dito isso, né? Por aí. Combinados. Faça combinado com o seu filho.
Por que combinados não é legal e não é bíblico? Porque eu preciso sempre olhar para a palavra, onde na Bíblia Deus faz combinados com o seu povo. Sabe uma coisa massa? Vê, Deus, Ele não só dá princípios para a gente, como Ele nos dá um exemplo. Porque tem gente que olha para si mesmo e diz assim, poxa, é tão difícil ser pai, porque eu não tenho exemplo para eu em casa. Sabe, o meu pai bebia, o meu pai me abandonou. Você tem um exemplo perfeito, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele é nosso pai. Ele nos trata como filhos. Eu posso olhar sempre para Ele e ver nele o exemplo de pai. E ver como Ele me trata. Como Ele trata o seu povo, aqueles a quem Ele chama filhos. E Deus não faz combinados com o seu povo. Ele diz, olha, me obedece. E se você me obedecer, você vai colher bênção. Mas se você não me obedecer, você vai ser destruído. Você vai ser prisioneiro do povo. E Ele traz as consequências. Então, combinados, Ele impede você de ensinar o seu filho a honrar ao pai e à mãe. Claro que assim, de forma geral, é isso, né? Mas eu posso assim, olha filho, se você se sair bem na prova, a gente pode fazer aquele passeio lá que você estava querendo. De boa, né? Os combinados, eles não podem ser a regra da tua vida, tá? Não pode te conduzir todos os dias. Hoje em dia a gente está muito nessa vibe do pai amigo. As pessoas querem ser amadas pelos filhos. Elas querem que os filhos olhem para elas como amigos. E por isso elas estão colocando todo o resto no altar e sacrificando. A gente pode desejar ser amigo dos nossos filhos e querer ser amigo dos nossos filhos, mas isso não pode estar acima da sua autoridade. Aí tua filha adolescente vem, compartilha algo contigo que é repreensível e tu fica assim, repreendo ou não? Porque se eu repreender, ela não vai mais me falar. E é melhor eu deixar esse canal aberto, para ela poder vir me dizer, não, minha irmã. Você é a autoridade que Deus colocou na vida de todas as pessoas, em todas as gerações. Ele escolheu você para ser mãe da sua filha. É você que Ele quer usar na vida dela para apontar o pecado e corrigir. Não perca esse privilégio, não abra mão da sua obediência a Deus. Seja usado como instrumento, filha, olha. Eu fico muito feliz que você tenha compartilhado comigo. Mas você já parou para pensar o que a Bíblia fala sobre isso? Conduza a sua filha, aponte, mostre o que a palavra diz, mostre o que a verdade do Senhor diz e repreenda ela com amor, mas com firmeza, sem medo. Porque estamos aqui primeiramente para agradar a Deus. E muitas vezes, às vezes os filhos fazem algo contra nós e eu precisei lutar muitas vezes contra isso. De algum filho me tratar com certo desprezo e eu levar isso para o lado pessoal. Precisei lutar. Às vezes eu ficava com vontade de chorar. Né? Eu ficava triste porque eu dizia assim, meu Deus, eu faço tudo para essa criança e tipo, cadê a gratidão? Cadê o respeito que tipo, eu mereço? Mas não, percebe, a gente facilmente se coloca nessa posição. Lembra do pecado que nos coloca como centro do universo? A gente, quanto mais se coloca assim, não é sobre você, minha irmã, é sobre ele, sobre a relação dele com Deus, é sobre o fato de ele ter pecado contra Deus ao te desonrar. E você precisa deixar de lado a questão pessoal, não é sobre você. É sobre Ele e Deus. E você precisa reconectar essas duas pontas novamente. Pais inconstantes. Muitas vezes são pais que agem de acordo com o humor. Tem dia que ele está super de boa, recebeu promoção no trabalho, entrou a premiação na conta. E ele está uhul. Né? Então, o filho faz as coisas assim e ele está super de boa. Outro dia, recebeu uma bronca do chefe, brigou com a mulher em casa, e aí o menino pisou o dedinho do pé, midinho do pé fora da linha, tempestade, né? Nós precisamos ser constantes, não guiados pelo nosso humor, mas guiados pela palavra de Deus. Se Deus diz que é errado, eu posso estar de bom humor, de mau humor, né? Para baixo, para cima, né? Em qualquer posição, eu preciso corrigir o meu filho. A disciplina é um longo processo de ensinar a criança a verdade sobre a vida, ancorada no amor incondicional. Charles Spurgeon vai dizer, treine os filhos não pela força, mas pelo amor, não pela tirania, mas pela constante direção para o certo. Que a autoridade dos pais seja um reflexo
do amor e da justiça de Deus. E nós somos isso, né? Representamos a autoridade de Deus na vida dos nossos filhos. Às vezes, pais orgulhosos. O orgulho é um pecado que todos nós lutamos, né? E quando a gente fala assim, no meu tempo não era assim não. Eu não fazia isso não. No meu tempo, olha, eu fazia assim, eu fazia assado. Veja, você está se colocando, né, de forma orgulhosa, ou dizer assim, não é possível esse menino de novo fazendo isso. Eu não aguento mais. Será que Deus não está olhando para tu dizendo exatamente a mesma coisa? Não é possível. Eu falei, não aguento mais. Ele não está dizendo isso porque, né? Ele é um Deus misericordioso. Mas é isso, é sobre entender que você é tão pecador quanto seu filho, você é tão capaz de fazer a mesma coisa 20 vezes, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus na sua vida. Então a gente precisa ter cuidado com a forma como a gente fala, como a gente vai tratar ali o coração, né? Quando você vai chamar para corrigir, né? Porque errou, chama para conversar, né? De preferência, não disciplina na frente dos outros irmãos, chama num quartinho à parte, né? Senta aqui, filho, olha, a palavra diz isso, isso e isso, né? Você precisa, mamãe vai lhe disciplinar, para que você possa aprender que esse não é o caminho que você precisa seguir. E mamãe está aqui para lhe disciplinar, porque a Bíblia diz que Deus disciplina ao filho que ama. E você é meu filho, e eu amo você. E eu estou aqui para ser instrumento de Deus na sua vida. Mamãe também falha, mamãe também erra. E a gente precisa de Jesus, filho, para nos ajudar a fazer aquilo que é certo. Vamos orar, vamos pedir perdão a Deus porque você fez isso. E vamos pedir a Deus para que nos ajude a fazer certo da próxima vez. E aí a gente faz isso. No final a gente dá um abraço e diz, filho, eu te amo. Ela dá um abraço de volta e a gente sai de mão dada. Não é uma briga. Não é sobre ela ter me ofendido. Não é sobre eu estar com raiva dela. É sobre eu ser instrumento de Deus na vida dela. Entendendo que ela é pecadora e eu sou mais. E eu estou ali para exercer a vontade de Deus. Amando a minha filha, disciplinando ela. Então, gritos ou ofensas, ou idiota, imbecil, não cabe. Não tem espaço para isso. Humildade. E às vezes a gente está aqui lutando contra o nosso pecado, né? Contra o nosso coração. E é joelhos em terra todo dia, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se for eu, é carne, é ira, é impaciência. Senhor, menos de mim, mais de ti. É uma música que diz assim, né? Mais de ti e mim, Senhor. Me dá paciência, me dá amor, me dá firmeza. A autoridade dos pais é derivada da autoridade de Deus. Não é uma questão de dominar, mas de guiar com amor, da mesma forma que Deus nos guia com sua lei e com seu amor. Pastor, eu estou bem estourada no tempo, né? Ai, que bom, eu estava aqui tipo... E eu acabei esquecendo de ligar o cronômetro. Então... A autoridade dos pais é derivada da autoridade de Deus. Não é uma questão de dominar, mas de guiar com amor. Da mesma forma que Deus nos guia com sua lei e com seu amor. A disciplina na família cristã é sempre exercida dentro do contexto do amor. Os pais disciplinam não porque têm poder e querem afirmá-lo, mas porque amam seus filhos e desejam o melhor para eles. E veja, Deuteronômio não manda a gente encucar. A gente precisa dizer isso toda vez. Toda vez que você chamar o seu filho no quarto para disciplinar o seu filho, você precisa dizer a mesma coisa. Filho, eu estou aqui porque eu te amo. Às vezes você vai estar impaciente. E nesse caso, respira fundo, talvez deixa para... Segura um pouquinho, né, para você fazer isso um pouco mais tarde, para que você não possa ali, né, cirar sobremaneira contra o seu filho. Mas repetir isso sempre. Estou aqui, olha, mostra a palavra de Deus, aponta o que ele fez na palavra. Você mentiu, diz, olha, o nosso Deus é um Deus de verdade, não é um Deus de mentira. Olha, você bateu no seu irmão, o que é que a Bíblia diz? Amar o próximo como a si mesmo. Você agiu com seu irmão como você gostaria que ele agisse com você, né? E aponta sempre para a palavra, para que a gente possa criar esse padrão, para que ele entenda ou ela entenda que não é sobre a vontade, não é sobre a minha vontade não. A minha vontade não é melhor do que a do meu filho não. Não é sobre a vontade do meu filho, é sobre a vontade de Deus, sobre as nossas vidas. E aí tem os pais distraídos, infelizmente, eu acredito que 95% de nós caiam nessa categoria, porque a gente está ali, ó, o celular é um negócio complicado, né? Eu estou numa luta lá em casa, né, com os meninos, mas a gente vive essas lutas também. Teve um momento que eu precisei decidir, assim, eu não vou pegar,
Vou deixar o celular longe quando eu chegar em casa, ou quando eu estiver na mesa, vou deixar o celular longe de mim, porque senão você fica ali. Apaguei, desliguei todas as notificações, não recebo notificação de nada. Então, tá querendo falar comigo, me liga. E me liga normal, porque se for pro WhatsApp, nem toca. Então, assim, porque é um desafio pra gente mesmo. A gente tá o tempo todo distraído. E eu não sei se vocês perceberam isso, mas pelo menos acontece muito comigo. Se eu tiver no celular e o menino estiver dando trabalho, eu fico extremamente impaciente. Fico muito paciente, porque é como se ele estivesse me atrapalhando ali do que eu estou fazendo. Né? E eu acho que eu não coloquei essa frase aqui não, mas acho que quem é, meu Deus? Não lembro quem é. Que diz assim, lembra que eles não estão te atrapalhando no teu trabalho. Eles são o teu trabalho mais importante. Né? E é isso que a gente precisa estar lembrando, porque a gente fica assim mesmo. E a gente precisa criar algumas regras para nós mesmos em relação ao celular. Às vezes você passou o dia inteiro fora de casa, trabalhando. E quando chega em casa, a gente precisa... Gente, se a gente colocar no bolso, fazendo... Aí tu... É difícil mesmo. Coloca numa gaveta lá do lado da tua cama, tipo, bem longe de tu, e vai viver a vida familiar, tanto homens quanto mulheres. A gente precisa de ajuda nisso. Então, pais que fazem as refeições de celular do lado, né? Um momento tão importante, esse momento à mesa, um momento de você sentar, olhar no rosto do seu filho e perguntar, filho, como é que foi o dia? Veja, de forma geral, a partir de uma determinada idade, eles vão responder, foi bom. Não se contente com essa resposta. Né? Continua perguntando. Sim, mas você teve aula de quê hoje? O que é que você aprendeu hoje nas aulas? E você fez o que na hora do parque, do recreio? Você brincou com quem? Foi legal? Qual foi o momento mais legal do teu dia? Me conta. É o momento de vocês compartilharem, vocês ouvirem, ali sair alguma coisa. Mãe, tinha um dos nossos filhos que era contador de histórias. Ele vivia contando as resenhas da sala dele. Todo mundo morria de rir. Né? E ali surgia algum comentário e você dizia, ei, mas diz isso de novo. Mas não é bem assim não. O que a Bíblia diz sobre isso? Né? E aí ali você corrige, você caminha. E é bênção esse momento. E aí a gente precisa ter esses cuidados, né? Com a questão do aparelho para nós. E quem dirá para os nossos filhos, né? Se a gente não deve ficar de celular na mesa, imagina os nossos filhos. Né? Eu estou há algum tempo lá na escola fazendo, vamos fazer uma ação hashtag... sem telas, né? Sem celulares, porque de certa forma a gente vê, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente vê o celular como uma fonte de escape para muitas coisas, né? É a babá eletrônica mais eficiente do mundo, mas é bastante danoso em muitos aspectos para os nossos filhos. Tem um livro que eu li que impactou bastante, que se chama Fábrica dos Cretinos Digitais. Fica a dica. E esse cara, ele compilou vários estudos sobre os efeitos da tecnologia. E, inclusive, trazendo algumas coisas que combatem mitos e verdades. E é bem interessante. Então, vale a pena ler, porque é algo que está, muitas vezes, na mão dos nossos filhos. E é importante que a gente entenda o que é que aquilo pode causar, para a gente poder tomar uma decisão a partir de informação sobre se é bom ou se é mal, né? E o que é que eu posso fazer para proteger os meus filhos. Pais culpados. Às vezes a gente precisa lidar com o sentimento de culpa. Às vezes a gente está tanto tempo fora de casa, talvez alguém esteja viajando, trabalhando, viajando. E aí às vezes passa a semana toda, chega o final de semana em casa com os filhos. E aí você fica, poxa, eu não quero brigar com ele. Eu estou tanto tempo ausente. Eu não quero que ele me veja dessa forma. Né? Mas mais uma vez, a gente precisa alinhar qual é a nossa prioridade, o que é que Deus nos chama a fazer. E entender, porque a sociedade tem desgastado a palavra disciplina. A gente ouve disciplina, a pessoa, né? Já olha meio assim. A disciplina, ela é boa. A disciplina, tinha uma irmã que estava dizendo, Andressa, a disciplina física é um vínculo entre mãe e filho. Na Bíblia, é a única situação onde Deus permite que haja, né? A palmada, né? A única relação onde Deus permite que haja o uso da vara. É a legitimidade da relação entre mãe e filho. Sendo que eu sei que às vezes é muito difícil lidar com isso, porque a gente vai de encontro a tudo que está se dizendo aí. Mas, mais uma vez, a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Quando a gente estava abrindo o ensino médio da escola, aí o pessoal ficou assim,
Não sei como é que é aqui, mas lá Enem é muito forte, né? Então todas as escolas no final do ano colocam lá Enem, não sei o que, não. E a gente ficou assim, meu Deus. Aí teve um professor que disse assim, Miss, se está todas as escolas preparando para o Enem, que são pessoas ímpios, que não temem a Deus, não tem alguma coisa errada nisso, não. Eu achei interessante a perspectiva dele. Porque, tipo assim, se está o mundo todo que está caminhando pela porta larga, que não teme ao Senhor, está indo para esse caminho, será que a gente devia ir por esse também? Não parece que tem alguma coisa errada nessa estrutura, não. E a gente precisa pensar na mesma perspectiva em relação a filhos. O mundo todo está caminhando pelo caminho dos combinados. O mundo todo está dizendo a mesma coisa sobre disciplina física. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, chamada para viver a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nós não somos chamados a viver igual a todo mundo. Louvado seja Deus por isso, amém? Amém. Não estamos perdidos. Fomos encontrados por um Deus que é o nosso Senhor e o nosso pastor e que não nos deixa faltar absolutamente nada. E Ele nos conduz na sua palavra sobre como devemos criar os nossos filhos. Às vezes nós nos sentimos culpados porque o pecado do nosso filho é o nosso pecado. E aí você diz assim, meu Deus, com que autoridade eu vou falar com meu filho? Com que autoridade eu vou disciplinar o meu filho se eu estou lutando contra esse pecado? Se o pastor não pudesse pregar sobre os pecados que ele está lutando, a gente ia ter uma pregação bem deficiente na igreja. Não é verdade? Todos nós somos pecadores. Por isso que é importante você entender que você é pecador, que você não está ali como a autoridade que não peca e você pode agora falar como alguém que é puro e santo. Não, a nossa autoridade é Cristo. Ele é puro e santo. E é porque Ele te disse para ir ali e falar com o teu filho, disciplinar o teu filho e orientar o teu filho e insistir, inculcar insistentemente. É que você está ali, não é porque você é santo, não. Não é porque você não peca, não. Por isso que você tem que dizer assim, ó filho, você fez isso. Sua mãe também está aqui, ó, lutando contra o pecado todo dia. A gente precisa de Cristo, filha. Porque sem Cristo, mamãe também não consegue fazer o que é certo, não. E a gente precisa pedir perdão a Deus aqui pelo nosso pecado. E às vezes existe um entendimento errado de que se você falhou, você não pode pedir perdão ao seu filho, porque senão isso vai enfraquecer a sua autoridade. Mentira do diabo! Se você agiu com ira com seu filho, gritou com ele, agiu com impaciência, chegou ali atacado, né, do trabalho, sei lá. Ele falou com você e você gritou, esbravejou com seu filho. Tenha humildade para depois chegar nele e dizer, filho, mamãe queria lhe pedir perdão, papai queria lhe pedir perdão. Porque naquela hora eu cheguei, eu estava com a cabeça tão assim, e eu gritei com você, e eu não tratei você com amor. Quando você faz isso, você não está perdendo a autoridade. Você está ensinando a ele como se faz quando a gente erra. A gente pede perdão. Mamãe já pediu perdão a Deus, e eu estou pedindo perdão a você agora. E a gente age como exemplo na vida dos nossos filhos. Para que eles saibam o que eles devem fazer quando pecarem. Quando os pais se sentem culpados, eles podem tender a ser permissivos ou autoritários demais. O equilíbrio vem ao reconhecer a nossa culpa diante de Deus e aceitar a sua graça, permitindo que ela nos guie na disciplina e no amor. A autoridade dos pais não vem de sua perfeição, mas de sua posição dada por Deus. A culpa deve nos levar ao arrependimento e não à renúncia da nossa responsabilidade de guiar e disciplinar. A culpa dos pais não é um sinal para recuar, mas um convite para avançar em fé, confiando que Deus usa até mesmo nossos erros para o bem de nossos filhos, quando nos voltamos para Ele em arrependimento. Né? Deus é aquele que usa os fracos. Às vezes a gente virou mãe, você diz assim, meu Deus, eu não sei ser mãe. Né? Será que eu vou dar conta? Às vezes você está pensando ainda em ter filho. Você diz assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber ser uma boa mãe? E olha, Deus usa os fracos. Olha as pessoas que Ele usou. Moisés, a Bíblia diz que ele tinha um problema na língua, ele tinha a língua presa. Ele não sabia falar. E olha como Deus usou ali para falar. A gente leu alguns textos hoje que foram falados por Moisés.
Gideão, quando foi chamado ali para avançar contra os midianitas, ele disse: Senhor, eu sou o menor da menor tribo de Israel. Sou eu mesmo. Todos eles se sentiam incapazes. Mas Deus, Ele é especialista em usar os incapazes. Porque o poder não está em nós, está nele. Pais manipuladores. Às vezes, a gente quer ajustar o comportamento do nosso filho com premiações. Teve uma pessoa colocou na geladeira uma tabelinha e ela estava tendo muito problema com o filho na escola. E ela não estava sabendo como lidar com isso. E aí ela fez um quadro e todo dia que o filho chegava e tinha tido um bom comportamento, ela colocava uma estrelinha no quadro. Ou então, filho, se você se comportar bem, mamãe vai te dar um pirulito. Veja, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de recompensa. Porque você está ali ajustando o comportamento. É como se, quando você está adestrando, por exemplo, um cachorro, você dá um biscoitinho e ele senta. Né? Veja, eu não estou tratando o coração do cachorro, eu estou ensinando ele um determinado perfil de comportamento. E quando você fica dando premiações para o seu filho por comportamentos bons, você não está tratando o coração dele. O que a gente precisa é ir muito mais a fundo, porque não é sobre ele se comportar bem para você ficar como uma boa mãe ou um bom pai. É sobre a gente mostrar a ele aquilo que é certo, apontar para Cristo, ensinar a ele que ele precisa obedecer, porque essa é a vontade de Deus para ele. Porque olha o que Cristo fez por você. Já contei essa história lá em casa. É a história de uma escrava que foi para uma cidade e estava sendo colocada para leilão. E ela tinha sido separada dos filhos, ela estava muito machucada. E aí um grupo de homens começam a confabular para dar um lance e tomar ela para si, para fazerem coisas horríveis. E um homem passou por ali e ouviu aquilo. E o lance começou lá a feira e os lances começaram. E aqueles homens começaram a dar lances por aquela mulher. E aquele homem levantou a mão lá atrás e disse assim: eu dou 3 vezes mais o preço que qualquer um der por ela. Aquela mulher ficou assustada e disse: meu Deus, o que esse homem quer comigo? Por que ele está disposto a dar um tão alto preço por mim? E aí ele vai lá no final, vai pegar ela e ela arredia puxando o braço, ele vai de novo, ela cospe no rosto dele e ele pacientemente pega de novo ela no braço e vai puxando ela pela praça, entra no estabelecimento. E ela ali, ainda assim angustiada, o coração com medo, e ele pede um papel, ele assina, entrega para ela. E quando ela vê aquilo, os olhos dela mal podiam acreditar. Era uma carta de alforria. Mas por que ele estava fazendo isso? E ela cai de joelhos ali e diz: Senhor, como eu posso te agradecer por esse presente? Eu preciso dar toda a minha... Eu estou me dando aqui como serva sua. Eu quero te servir por toda a minha vida, porque eu não tenho outra forma de te agradecer. E foi isso que Cristo fez na cruz por nós. Eu conto essa história para os meninos, porque é sobre isso. E é porque Ele me amou e porque Ele entregou a vida por mim, que agora nós vivemos uma vida para Ele, para servi-lo, para agradar. E que bênção que no caminho disso a gente encontra felicidade, porque bem-aventurado é aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Olha que bênção. E aí a gente não deve, né? Esses pais usam chantagem para conseguir obediência. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Não é sobre isso, né? Não é esse o caminho que Deus tem reservado para os nossos filhos, nem para nós como pais, que entendem o chamado do Senhor. Gente, não é uma caminhada fácil, não é leve, não é natural e também não é intuitiva. É exatamente o oposto disso. É cansativo, exige sacrifício, exige disciplina, paciência, amor, domínio próprio, contentamento, coisas que nós não temos, mas que Deus pode nos dar. E precisamos todos os dias estar com os joelhos em terra, clamando ao Senhor. Ali no meio da disciplina, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Você aqui, ó, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, me dá as palavras, me dá a entonação certa, tira, né, a minha impaciência aqui, me dá amor, me dá firmeza.
Por isso que a Bíblia diz, né? Orai sem cessar. Deus sabe o que está falando. A gente precisa disso o tempo todo, né? Tem um livro que marcou muito. No início do ano passado que eu li, que se chama A Porta Estreita, de John Bunyan. E ele diz assim: não é sem esforço e sacrifício que estaremos prontos no último dia para entrar a porta estreita que nos conduzirá ao lar celestial. Ele traz vários versículos e ele mostra, olha, poucos chegarão na porta estreita e muitos dos poucos não entrarão por ela. Ele fala assim, olha para a geração de Noé. Quantos naquela época foram salvos? Apenas Noé e sua família. Toda aquela geração padeceu. E na época de Ló, né, ali naquele momento, só Ló, Abraão, né, Sara e ali, e seus filhos foram salvos. E ele diz, ali é a parábola do semeador. Ele cita 5 sementes, mas das 5 sementes não eram de povo de fora da igreja, era da igreja. Daquelas 5 sementes, apenas 1/5 foi salvo, que foi aquela que caiu na terra boa. A porta é estreita. Não é uma trilha fácil. Não é sem esforço e sem sacrifício que os nossos filhos estarão prontos no último dia para entrarem conosco no lar celestial. E tem esse trecho do livro de Richard Martin me impactou muito. E ele imagina os filhos no dia do juízo final, falando aos pais que negligenciaram o seu chamado. E ele diz assim: tudo isto que sofremos é por causa de vocês. Isso são os filhos falando aos pais. Tudo isto que sofremos é por causa de vocês. Imagina Cristo voltando e eles percebendo que eles escolheram o caminho errado, que eles trilharam o caminho errado, que eles estavam perdidos. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido e não fizeram. Vocês foram meio da nossa corrupção e culpabilidade original. E, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disso. Ai de nós, que tivemos pais tão carnais e imprudentes. E ai de vocês, porque não tiveram compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos. É tão duro, né? E a única coisa que a gente pode fazer, eu leio isso, é dizer, Senhor, tem misericórdia. Que nós não sejamos encontrados assim. Fortalece-nos. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Nos faz transbordar do Teu amor para que nós não possamos negligenciar nenhum momento sequer de disciplinar e corrigir os nossos filhos, conduzindo os nossos filhos a Ti. E age com graça, Senhor. Porque não é através do meu poder que os corações dos meus filhos serão transformados. Mas é a partir do Teu poder que transforma corações. E que Tu haja com graça em nossas vidas, convertendo os nossos filhos. E que Teu nome seja glorificado através da nossa família. E aí eu queria acabar dizendo aquilo que Josué disse. Aquele povo ali corrupto, querendo adorar outros deuses. E ele disse, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém.